Bom dia, amados irmãos, na graça maravilhosa do Senhor Jesus. Um dia que Deus nos dá, mais uma oportunidade, mais uma manhã com Deus. Quero te convidar para estarmos agradecendo a Deus por essa noite que nos deu, por esse dia que nos dá e que Ele possa nos abençoar durante esse dia. Oremos ao Senhor. Senhor amado, Deus de inteira bondade e misericórdia, queremos, meu Pai, em primeiro lugar, ser gratos a Ti por nos abençoar com a vida, com o sono, com a casa, com o lugar onde podemos repousar, Pai, em segurança. Mas também queremos Te agradecer, Senhor, por Jesus Cristo na nossa vida, pelo Teu amor grande, Pai, na nossa vida e por nos considerar, nos amar e nos aceitar como filhos Teus. Queremos, meu Deus, nessa manhã, render graças a Ti, cantar louvores e adoração ao Teu nome. Aceita, Senhor, a nossa adoração e traz para o Teu povo, Senhor, graça, misericórdia, amor, esperança de vida eterna, Pai. Queremos Te pedir, Pai, que se conosco durante esse dia, em tudo o que fizermos, Pai, que possamos Te agradar e possamos viver para a Tua honra e para a Tua glória. Leiamos, irmãos, a palavra do Senhor no Salmo de número 40, versículos 1 em diante. Esperei confiadamente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus, merecida vida, de graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou,
aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus, pela cruz me amou. Jesus, pela cruz me amou. Seu amor, pela cruz, Jesus me amou. Pela cruz, pela cruz. Amados irmãos, para a reflexão da palavra de Deus nessa manhã, te convido a abrir a Bíblia, se possível, se não, acompanhe a leitura que farei. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 11, que diz assim, irmãos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bem ou pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, Pai. Obrigado porque nos busca, nos reconcilia, nos traz para junto de ti, Pai, para sermos teus filhos, povo teu. Obrigado, Pai, por essa graça, em nome santo e amável do Senhor Jesus. Irmãos, após a leitura desse texto, precisamos lembrar que o texto vai dizer que nós éramos inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, o pecado nos fez inimigos de Cristo. A Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos de pecado e miséria. Mas Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Então, eu gostaria, irmãos, de pensar na grande bênção da justificação de Deus em nossa vida. Em Cristo, a minha vida foi livre, foi libertada, aproximou-se de Deus. Minha dívida foi paga. Dívida que eu não era capaz de pagar, nem eu, nem você. Cristo faz por nós. Então, irmãos, olhando para esse maravilhoso texto, gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o tema: os efeitos da justificação de Deus em nossa vida. A primeira coisa que nós vemos, irmãos, é que Deus, pelo seu grande amor,
sempre nos busca, sempre nos buscou e vai nos buscar para estarmos com Ele, com intimidade com Ele, porque somos o seu povo, comprados pelo sangue maravilhoso de Cristo, sangue remidor de Cristo. Então, para o nosso tema, efeitos da justificação. Primeira palavra, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é: a justificação de Cristo em nós nos traz paz com Deus, ou nos reconcilia com Deus. Estarmos longe de Deus, estávamos longe da graça de Deus. Tanto é que a palavra de Deus diz: todos pecaram e carecem da graça de Deus. Romanos 6. Olhando, irmãos, para a palavra do Senhor, 2 Coríntios 5, 18 e 19, vai dizer: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Esta é uma das maravilhas, irmãos, da justificação em Deus, das provas do grande amor de Deus para conosco. A palavra de Deus diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O versículo de número 8 diz isso. E quando olhamos, irmãos, para esta palavra maravilhosa, nós podemos compreender como Romanos também, Paulo fala, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, ora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Deus entrou na nossa vida através de Cristo Jesus, nos justificou, nos reconciliou consigo mesmo, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua obra de redenção, que é Cristo Jesus. Em segundo lugar, irmãos, na justificação, recebemos a graça do perdão de Deus em Cristo. Somos aproximados de Deus. Ele em Cristo nos reconcilia e nos aceita para sermos o seu povo, pela sua grande graça e pelo seu grande amor. Nessa parte, irmãos, recebemos a graça do perdão. Deus em Cristo Jesus, Ele nos perdoa, Ele nos faz justos em Cristo Jesus. Os versículos de número 6 diz assim, irmãos: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isso é graça, irmãos. Isso é bondade de Deus. Então, a primeira palavra, a justificação nos traz paz com Deus, nos reconcilia com Deus, nos aproxima de Deus, temos intimidade com Deus, podemos andar em uma vida, mesmo aqui, irmãos, em santidade, em novidade de vida. Segunda palavra, na justificação, recebemos a graça do perdão. Deus nos justifica em Cristo Jesus, cancela a nossa dívida, dívida que era impagável. Não tínhamos condições de pagar. Em terceiro lugar, irmãos, olhamos para os versículos de número 3 e 4. A justificação nos traz esperança da glória de Deus. Olha os versículos 3 e 4, que maravilhoso. E não somente isso, mas nos gloriamos também nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz
perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, irmãos, a graça grande de Deus nos traz esperança da glória de Deus. 1 Coríntios, o 1 Coríntios vai dizer o seguinte, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas a palavra aqui, irmãos, é nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Precisa, ó Deus, estar na nossa vida, precisa Deus estar no nosso coração, precisa Deus estar totalmente sendo Deus da nossa vida e termos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que o amor de Deus é tão grande, João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, recapitulando bem rápido, a bênção da justificação. Minha vida ou a minha dívida foi paga em Cristo Jesus. Quem nos justifica? É Cristo. Os efeitos da justificação nos traz paz com Deus, nos reconcilia com Deus. Na justificação recebemos o perdão de Deus. Precisamos clamar, precisamos pedir. A justificação, irmãos, nos traz esperança em Deus, porque em Cristo não há dúvida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te faça compreender mais e mais o grande amor de Deus que teve em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém? Em terceiro lugar, irmãos, a justificação nos traz esperança da glória de Deus. Quando olhamos para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando olhamos, irmãos, os versículos 3 e 4, a afirmação é essa. E não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, irmãos, é maravilhoso saber que na justificação somos reconciliados com Deus, nos aproximamos de Deus, temos a vida com Deus e na justificação recebemos a graça do perdão de Deus, cancelada a nossa dívida. E maravilhoso também saber, irmãos, que em terceiro lugar, que a justificação nos traz esperança, a esperança da glória de Deus. Quando Jesus Cristo vier, nós estamos com Ele, subiremos com Ele por meio do seu grande amor, da fé e da graça maravilhosa de Deus em Cristo Jesus, que morreu por nós, se entregou por nós, se fez pecado, quem não era pecador, entregou a sua vida em nosso resgate. Que a graça maravilhosa de Deus, irmãos, entre no seu coração e na sua mente nesse dia, para que você não tenha dúvida que Deus te ama e que Deus quer o melhor para cada um de nós que o buscamos e que o amamos. Que a palavra de Deus diz que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma
o lançarei fora. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Oh, oh, oh. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Em Cristo, 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 em Cristo. Grandioso Deus e Pai Celestial, finalizando este culto, Senhor nosso Deus, em que nós partilhamos dos nossos louvores e das nossas orações com os nossos irmãos,
Nós queremos agradecer a Deus por mais este dia, por mais esta oportunidade, esse privilégio. E queremos também, Senhor, em nome de Jesus, pedir que nos abençoe, que nos dirija, que esteja conosco e que esse dia seja um dia inteiro de louvor e adoração, Senhor, para a honra e glória do nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde e conduza os seus passos. E conduza para um dia vitorioso na presença do Senhor. Fique com Deus e o Senhor te abençoe e te guarde.